Pastor Juraci Bahia, ele disse, não precisa me apresentar, eu já sou por demais conhecido, mas é uma satisfação muito grande para a ordem aqui de Pernambuco e o povo batista de Pernambuco receber o digníssimo colega. Pastor Juraci Bahia hoje é o vice-presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil e é o atual diretor executivo desta ordem em exercício. Ele é pastor da Segunda Igreja Batista em Petrópolis, segundo ele, a cidade mais bonita do Brasil, né? Já que todo mundo está puxando para Pernambuco. Satisfação, colega. Deus o abençoe ricamente. Ele estará falando sobre o papel do vocacionado na obra batista brasileira. Boa noite, meus irmãos. É uma honra muito grande estar falando na capela do melhor seminário do mundo, na melhor terra do mundo. E eu espero que a imagem e um ex-aluno do Semináriozinho Teológico Batista do Sul do Brasil pretende apenas ser o melhor seminário da Convenção Batista Brasileira? Espero restaurar uma imagem triste da última visita que fiz aqui. Eu estava na capela deste seminário e estou vendo o pessoal comer um pão cheiroso, parecia tão bom, e todo mundo pedindo pão com coalho, pão coalho. Eu não entendia bem o que era aquilo, mas era cheiroso e bonito, todo mundo comendo com a boca gostosa. Eu falei, pelo que eu tinha entendido, cheguei e falei, eu também quero um pão com alho. Aí a moça não entendia o que é pão com alho, né? Mas é pão com coalho. Esse sim é o melhor prato do mundo. Eu quero trazer uma palavra de saudação de uma igreja muito gostosa. Você não vai concordar que é a melhor do mundo, porque a sua certamente é, mas a Segunda Igreja Batista em Petrópolis, igreja conhecida do pastor Edelto Barreto Antunes, pastor muito querido, que nos deixou há alguns anos, e eu peço as suas orações por esta igreja, que pretende agora, em março do próximo ano, fazer uma visita a cada casa de Petrópolis. São 100.800 casas, e ela está mobilizando todas as outras igrejas num grande projeto para visitar cada casa da cidade. Vamos levar um livro, Como Desenvolver uma Vida de Oração, da Associação de Amigos do Ministério Pastoral, e nós esperamos virar uma página ou escrever uma página na história daquela cidade. Trago também um abraço carinhoso, como sempre, do pastor Heber Silva, que é o nosso presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Eu estou como vice-presidente e nós perdemos o nosso diretor executivo agora em outubro, e o presidente pediu então que os 3 vices ocupassem essa função da direção executiva. Estamos tentando fazer alguma coisa até que a ordem eleja um novo diretor. Quero estimular os irmãos, porque tenho um carinho muito grande, embora não tenho mais funções lá, mas quero estimular os irmãos a desfrutarem, aproveitarem o Ministério da Associação de Amigos do Ministério Pastoral, conhecida como AMP, que já distribuiu mais de 600.000 livros subsidiados. Retorno à Santidade, Mãos Limpas, Coração Puro, são 5 títulos e 2 novos títulos estão sendo lançados em breve. E são livros distribuídos por R$3, R$3,50, e é uma ferramenta útil no seu ministério. O tema que me foi proposto, e eu tenho esses 30, 35 minutos para compartilhar com você, é o melhor dos temas que poderiam me ter oferecido. Aceitei a Jesus em 1977, fui batizado pelo pastor Gessi Frutuoso.
E aprendi desde aquele tempo a amar, reverenciar, respeitar a figura do homem de Deus, do vocacionado. E esse vocacionado passa por muitas lutas. E eu quero deixar duas imagens para você e para a denominação, a Convenção Batista Pernambucana. Nesses minutos que temos, eu queria pedir que você refletisse sobre Mateus capítulo 20. Primeira Reis, capítulo 19. Mateus capítulo 20, o primeiro versículo diz assim: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. No versículo 8, os irmãos conhecem bem esta parábola, diz assim: ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu mordomo: chame os trabalhadores, pague-lhes o salário. A outra imagem que eu quero deixar com você está em 1 Reis, capítulo 19. Vocês também conhecem, já pregaram sobre esta história, esse fato de Elias fugindo. E a imagem que eu quero deixar com você está no versículo 3 e 4 em especial. Elias teve medo, fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou ao pé de um zimbro, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Agora, este é o ponto que eu quero que você grave. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-te e coma. Elias olhou ao redor ali. Junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. A palavra do Senhor veio a ele. A palavra do Senhor veio a ele. Os irmãos estão refletindo sobre a denominação, o pensamento batista, o que é importante para a nossa denominação, o que é prioritário para a nossa denominação. Eu quero apenas destacar que o vocacionado é o nosso maior valor. A oração do pastor Miqueias há pouco quase que poderia encerrar o nosso encontro, porque ilustra essa figura, esse ser. Lembro-me do pastor Edival Tolentino Sodré. Uma vez eu dormi num apartamento da Junta de Missões Nacionais, só eu e ele com seus cabelos brancos. Houve uma vez que ele era pastor de 14 igrejas simultaneamente, aqui na Bahia.
Eu só quero trazer essas imagens à sua mente. Lembro-me que pedi um conselho a ele. Falei, pastor, eu tenho uma certa capacidade administrativa. Nos 3 primeiros anos do seminário, eu montei uma empresa quando eu senti que deveria ir para o seminário, e nos 3 primeiros anos do seminário eu fiz uma retirada mensal desta empresa. Depois os problemas foram surgindo, porque eu administrava a empresa a 600 quilômetros de distância, e enfim, no 4º ano do seminário eu vendi a empresa, e vivi o 4º e último ano do seminário. Mas, pastor Sodré, eu tenho vontade de montar uma outra empresa, porque se a 600 quilômetros eu administrei e deu razoavelmente bem, então, pertinho de mim, porque eu não quero depender de igreja, eu não quero depender de junta, eu não quero depender de denominação, eu quero ser independente financeiramente. Ele virou para mim, passou a mão nos seus cabelos e disse assim, Juraci, nos 3 primeiros anos do seminário você comeu da firma. No 4º ano do seminário, você comeu a firma. Se você montar uma firma agora, a firma te come. Era a palavra do vocacionado que tinha aprendido a viver do salário daquele que o chamou. Nós temos problemas mais graves do que imagina a nossa vã filosofia. Nosso problema não é administração de seminários, o nosso problema não é JUEP, o nosso problema está aqui, nesse ponto que os irmãos estão tocando nessa noite. E os irmãos vão ter muitas expectativas frustradas, como vocacionados que somos, quando esperamos da denominação ou até mesmo da igreja. A Bíblia diz que Jesus contou essa parábola de um administrador, de um senhor, que ele ia para a praça, e a Bíblia diz que ele ficava inquieto quando ele via alguém sem um trabalho, sem uma missão, sem uma função, e ele perguntava, por que é que você está aqui sem trabalhar? Sabia que no meu tempo de missões nacionais, nós fizemos a oração que o missionário falou aqui. Ele foi embora? O do me importo? Ele não se importa com o sermão. Nós fizemos uma oração, Senhor, mande obreiros. A gente fazia essa oração toda reunião de missões nacionais, toda reunião de missões mundiais. Era um clamor da denominação. E Deus mandou os vocacionados. E nós não sabemos o que fazer com eles. O texto fala que na vinha havia um mordomo. Para mim, a denominação é essa figura, é esse mordomo. O Senhor chama e manda para a vinha. Esse mordomo, esse administrador, ele não tem poderes, não. Ele é um servidor. Ele recebe aquele que Deus lá na praça mandou para cá, e então acha uma função, entrega uma enxada, entrega uma foice, entrega uma ferramenta e diz, olha, pode trabalhar naquele canto ali. Houve um tempo que nós tínhamos mais igrejas procurando pastores do que pastores procurando igreja. Um pastor podia ser pastor de 14 igrejas. A realidade mudou. Na grande maioria das cidades nós temos mais pastores dispostos a ministrarem em igrejas do que igrejas efetivamente procurando pastores. E os irmãos estão num congresso de pensamento batista, então precisamos refletir sobre essa realidade e sobre o que está acontecendo. Eu não posso admitir que esse administrador, ao receber um grupo, um lote de vocacionados enviados pelo patrão, o patrão mandou, e agora o administrador, que somos nós da denominação, à porta da vinha diz, olha, o patrão mandou, mas não tem lugar não.
Só espera aí até o patrão chegar para ver o que o patrão vai fazer com você. Alguma coisa não está perfeita e nós precisamos refletir sobre isto. Nossa denominação precisa refletir sobre o que estamos fazendo com os nossos vocacionados. Recebo na minha casa, dentro de um programa que eu sou voluntário da AMP, grupos de 15 pastores, com uma regularidade lá do programa. A gente convida um pastor sênior e convida o grupo de 15 pastores, e então durante 8 dias nós passamos juntos, conversando, orando, tomando refeições, brincando, e os irmãos não têm ideia, eu creio que a boa parte aqui não tem ideia do que acontece nesses 8 dias. Na penúltima turma, de 14, 3 estavam decididos a abandonar o ministério. E pela graça de Deus, ao final daqueles 8 dias, eles desistiram de desistir. Na última turma, um estava decidido a acabar com a própria vida. Há mais coisas acontecendo no cenário dos vocacionados do que imaginamos. Coisas muito fortes estão acontecendo e a nossa denominação precisa dedicar-se com energia sobre isto. A realidade mudou. Nós temos numa rua só 3, 4, 5 igrejas. Eu escrevi uma apostila sobre plantação de igrejas e já dei muito curso sobre plantação de igreja. A realidade brasileira mudou. Nós precisamos colocar esse tema na mesa e discuti-lo com força, com vontade. Pastor Lincoln, irmão Lincoln. Este é o tema. Nós somos o mordomo e estamos aqui orando, Senhor, mande mais obreiros. Até essa oração tem que sofrer uma reflexão. Os pastores, nesses últimos anos, nessas últimas décadas, sofreram uma mutação. O próprio conceito de vocação está sofrendo uma estremecida. Foi o pastor que foi me buscar no aeroporto em Brasília, que eu ia fazer uma palestra lá. Ele estava me contando a história dele. Hoje foi um outro pastor com uma história totalmente diferente, muito linda. Eu agradeço a Deus pela vida dele. Mas aquele que me recebeu e foi me buscar no aeroporto lá em Brasília, ele me contou a história. Ele disse que foi pastorear uma pequenina igreja que não poderia sustentá-lo. E então, ele fez um concurso público e passou. E aí ele foi trabalhar lá para o governo. Fez outro concurso e passou. E mais um e passou. E foi passando em concursos. E ele disse, eu estou procurando um pastor agora para a minha igreja. Porque a minha igreja está um pouco maior agora e ela precisa de um pastor de tempo integral. Eu falei, pastor, não se ofenda comigo, eu sou visitante, você está me transportando para lá onde vai ser a conferência. Mas, pastor, o senhor está ciente do que está me contando? Você foi trabalhar no que chamamos de secular para completar o seu sustento, porque a igreja não poderia sustentá-lo. Agora que a igreja pode sustentar um pastor, você está procurando um pastor para a igreja porque você não pode deixar o seu trabalho. Ou seja, você tinha um ministério e fazia um bico. Você transformou o ministério em bico e agora não virou o negócio? Nós temos que refletir sobre o ministério tempo integral. Você é vocacionado, você é chamado.
queira isto. Queira viver do salário daquele que chamou você. Confie nisto. A denominação pode falhar. A igreja pode falhar. Mas aquele que lá na praça te chamou não falha. Depois de 9 anos em missões nacionais, 5 anos numa igreja, 5 anos como diretor executivo da Convenção Goiana, espero que ninguém tenha babado essa água aqui. Fiz um sabático, então comecei do zero, porque eu não tinha convite para nada, fiquei fora de órbita por 6 meses. Então me chamaram para ser diretor da Ordem dos Pastores. O orçamento da ordem era de R$3.000 ano. Então eu tinha que viver com R$3.000 para fazer tudo. Pois bem, 2 anos depois, com a graça de Deus, eu comecei a ter o meu saláriozinho. E aí, descendo de Petrópolis, são 1.000 metros de altitude, com 3 filhos adolescentes dentro do carro. E alguém sabe o que é filho adolescente? 3 filhos adolescentes. Pois bem, aí, pastor Miqueias, a mais velha, Priscila, naquele silêncio do carro, entre uma conversa e outra, e a gente descendo para o Rio, a gente tinha conversado sobre, agora papai tem salário? Devia ser uns R$2.000, alguma coisa assim. Ela quebra o silêncio entre uma conversa e outra e falou assim: papai, você parou para observar que esses 2 anos que você ficou sem salário foram os 2 melhores anos da nossa vida? O seu salário, diz lá o texto, o Senhor chamou o mordomo e disse: pague o salário. O seu salário é pago não pelo mordomo. O mordomo é só uma ferramenta. Ele pode ser mais eficiente, menos eficiente, mas o seu salário vem de quem te contratou. É dessa terra, da melhor terra do mundo aqui, que eu ouvi uma história de alguém que estava criticando um pastor. Werner Caixa, eu acho que escreveu uma apostila sobre isso. E descendo a lenha nesse negócio de ser pastor, de vocacionado, de depender de Deus, que tinha um pastor que não tinha dinheiro nem para comprar calçado para os filhos, que os filhos, já encontrou alguns dos filhos daquele pastor descalço, andando na rua, que não tinha chinelo. E o crítico batendo pesado nesse negócio de ser pastor, de ser missionário, de depender de Deus. E o crítico, na sua crítica, disse: e você quer saber qual que é o absurdo maior? 3 dos filhos deste pastor decidiram ser pastores também. Porque os nossos filhos, filhos de pastores, eles conseguem ler. Eles percebem que o nosso sustento vem de quem nos chamou. A outra imagem está em 1 Reis, no capítulo 19, que eu chamo a sua atenção. Portanto, a primeira é mordomo, denominação. Vocês não têm o direito de interferir, de mexer, de meter o dedo nesse negócio que não é nosso. Nós somos só empregados, mordomos, funcionários, facilitadores. Agora aqui em Reis, eu chamo a sua atenção para a figura do anjo. Ou você é o mordomo da vinha, ou você é o anjo do zimbro. Eu chamo a sua atenção porque esse vocacionado estava em crise. Se há uma coisa que faz parte da vida do vocacionado, é a crise. Lembro-me de uma madrugada, tinha uma família na igreja que não me dava um segundo de descanso.
Eu cheguei e falei: Deus, eu não dou conta. Primeiro ministério, podia ser o 20º ministério, sempre tem uma situação difícil. Eu não dou conta. A gente vive em crise. Se eu coloco o coração sobre o gado, eu tenho crise. Ou crises que me envolvem, ou crise do agora. Acabei de sair do gabinete. Um moço, a menina termina o namoro com ele. Ele pega e grava uma mensagem. Vê que é muita tonteira mesmo. Grava uma mensagem para ela e xinga tudo quanto é palavrão que ele conhecia. Eu falei: pronto, agora tem que ir lá administrar namoro. Então a gente está cheio disso, faz parte. Bom, esse vocacionado estava com uma baita de uma crise. Queria acabar com a própria vida. E esse negócio de a gente querer acabar com a própria vida parece que é um pouco mais comum do que sonha a nossa vã filosofia. Porque quando somos usados por Deus, parece que a gente fica exaurido, parece que a gente fica num tipo de cansaço, e então nós estamos sujeitos a riscos especiais. Esse moço estava nessa situação. Ele tinha sido usado por Deus de uma forma muito poderosa. Quando eu prego bem na igreja, quando isso acontece, eu me sinto muito cansado. Eu vou para casa, a Cristina quer conversar sobre igreja. Não, bem, não quero. Eu estou num tipo de cansaço diferente. Esse negócio cansa. Às vezes, quando eu prego mal, normalmente é assim, a Cristina fala assim: você não olhou a camisa. Quer dizer, foi professor, simples professor, não teve poder, não teve unção, e eu estou inteiro para outra pregação, não houve o desgaste. Esse moço estava cansado, muito cansado. Eu posso entender a situação dele, uma boa parte, mas o que me chama a atenção é esse anjo aqui. Diz lá, tocou nele, alimentou. Dorme mais um pouquinho. Tocou nele outra vez, porque não resolve com um toque só. Alimentou. O que me impressiona e me maravilha é que esse vocacionado levanta com a força daquele encontro, com a força daquele bendito anjo, caminha 40 dias, 40 noites, e então ele escuta a palavra do Senhor. O que o anjo fez foi criar as condições para que aquele vocacionado tivesse um encontro com a palavra do Senhor, pudesse ouvir a palavra do Senhor. Chega um ponto que o vocacionado, ele não podia nem ouvir a palavra do Senhor, e ele precisava ser preparado para ter esse encontro com a palavra do Senhor. Então, quando eu não sou o mordomo, que recebo o vocacionado e o ajudo a achar o seu cantinho na vinha, eu preciso ser esse anjo que toca o vocacionado, que alimenta e fortalece o vocacionado e o coloca em um cenário, em uma configuração, em uma situação que ele consiga ouvir outra vez a palavra do Senhor para a vida dele. Esse é o nosso papel. Os pastores, os vocacionados, os missionários estão desesperadamente sozinhos e estão isolados. E a nossa denominação, de algum modo, precisa rever isto e fazer com que esses pastores conversem, que esses missionários se encontrem e tocar neles. Eu tenho um sonho: construir um grande centro ou vários grandes centros de mentoria. Nós precisamos, de algum modo, fazer com que todos os pastores estejam, missionários e vocacionados, estejam envolvidos em algum programa de mentoria,
de capacitação continuada. Nós estamos cometendo crimes como mordomos, como denominação. Nós temos gasto energia enorme, porque temos falha no nosso processo de seleção, então gastamos muita energia no bandido, que não é chamado, e nós temos o pastor que está com a mão no arado, trabalhando e não tem instrumento, não tem ferramenta. Se você for chamado para administrar qualquer empresa, você vai entender que o grupo, o corpo de colaboradores, de funcionários é o seu maior patrimônio e que você precisa capacitá-lo, você precisa instrumentalizá-lo, dar as ferramentas para ele trabalhar. Como eu posso dormir em paz se uma pessoa diz: eu sou chamado, eu sou capacitado e eu não tenho um cantinho, um canteiro na vinha para trabalhar? Nós precisamos criar. Se o programa de plantação de igrejas está com um problema, porque realmente temos uma enorme interrogação com relação à plantação de igrejas, e essa é a minha área, nós temos que parar e refletir sobre essa situação. Temos que refletir sobre colegiado de pastores. Nós não sabemos trabalhar em colegiado. Nós precisamos achar um modo de tocar esses obreiros e deles ficarem menos sozinhos, especialmente nessas situações de crise. Está havendo uma mudança perigosa, porque os vocacionados estão migrando para o que chamamos de secular, e então é uma geração, não de Edivaldo Tolentino Sodré, que está formando a nova geração de pastores e missionários, porque quem nos formou é uma geração que se entendeu 100% comprometido com o ministério. Eu lembro que quando eu me senti chamado, eu procurei o meu pastor e perguntei: pastor, o que é melhor? Ser pastor professor, ser pastor empresário, ser pastor fazendeiro, ser pastor político, o que é melhor? Ele virou para mim e disse: o melhor é ser pastor. Bom, era uma geração. Agora quem está respondendo essa pergunta é o pastor que é político, o pastor que é empresário, o pastor que é fazendeiro, o pastor que é isso, que é aquilo, que é aquilo. Esse está respondendo pergunta ao vocacionado de hoje, que faz a mesma pergunta. E ele não está respondendo dizendo: o melhor é ser pastor. Porque ele não tem a experiência de depender totalmente, exclusivamente daquele que o chamou para poder responder ao novo vocacionado. Então nós vamos ter uma geração diferente de pastores e de missionários. E as repercussões dessa mutação que estamos sofrendo. E eu tenho muitas perguntas sobre isso. Então, creia que o sustento vem. Às vezes não é um garçom francês, limpinho, num prato bonito. Às vezes é um urubu que traz pão e água para você. Porque, como disse alguém muito apropriadamente, Deus nunca prometeu atender a nossos caprichos. Que você tem um trabalho de anjo a fazer. Alguns aqui são diáconos, alguns aqui são líderes da igreja. Você tem um trabalho de anjo a fazer.
E como anjo, você tem que tocar o vocacionado, fortalecer o vocacionado e levar para que ele adquira condições de ouvir a palavra do Senhor para a vida dele novamente. Faça o papel de um anjo, ou faça o papel desse mordomo, mas não há investimento maior, não há investimento melhor, não há investimento mais estratégico do que investir naquele que recebeu de Deus uma chamada. Que Deus tenha misericórdia da nossa denominação. Obrigado pela oportunidade.